Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Luciana, eu sou teóloga e mestranda em Teologia do Novo Testamento. E eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Nós temos aqui o objetivo de ensinar você a ler a Bíblia como uma única história que aponta para Jesus. Também eu quero te convidar a dar uma olhada nos links que estão abaixo desse vídeo. Tenho ali o link do meu grupo no WhatsApp, onde eu envio essas aulas. Claro que você vai ser notificado pelo YouTube quando eu lançar vídeos por aqui, mas muitas vezes você acaba não percebendo. Então, estando lá no grupo do WhatsApp, você não deixa de receber o conteúdo. E também, lógico, tem o link para você adquirir o combo Guia do Evangelho. Eu tenho ensinado lá no meu perfil no Instagram a respeito de ler a Bíblia como uma única história que aponta para Jesus, mas tendo o combo Guia do Evangelho, você vai ter aí um material completo, são 5 e-books, onde você vai aprender de uma forma muito didática a ler a Bíblia como uma única história que aponta para Cristo. E se esse conteúdo aqui te ajuda, você adquirindo o combo Guia do Evangelho, você também ajuda o projeto Evangelho e Teologia a manter esse canal aberto, a manter o perfil lá no Instagram aberto, trazendo aí conteúdos para você, ok? E o nosso estudo de hoje aqui nesse vídeo é a respeito da lição número 1 do Guia do Discipulado. O Guia do Discipulado faz parte do combo Guia do Evangelho. Então, se você já adquiriu o combo, você tem ali o Guia do Discipulado, que é um dos 5 e-books, e a lição número 1 é a lição que nós vamos tratar hoje. Se você ainda não adquiriu o combo, anote aí no seu caderninho para que você possa acompanhar esse conteúdo. O Guia do Discipulado ele tem o objetivo de você, claro, aprender em primeiro lugar, mas também discipular outras pessoas, onde você vai levar esse conteúdo também para outras pessoas, para alguém que você está acompanhando, algum novo convertido na fé, ou os seus filhos, ou até mesmo pessoas que já estão há mais tempo na caminhada cristã, mas que você esteja acompanhando. E nessa lição número 1, nós vamos tratar a respeito da criação. Talvez você me diga, poxa, mas é um tema tão simples, né? Todo mundo sabe que Deus criou todas as coisas, todo mundo sabe que Deus é o Criador. Eu já ensinei isso tantas vezes para o meu filho, mas eu quero trazer aqui para você de uma forma que você entenda a importância de compreender a doutrina da criação. Ok? Então, se você está com o seu Guia do Discipulado ali, você vai me acompanhar e eu vou trazendo aqui o conteúdo a partir do Guia do Discipulado. E se você não adquiriu, anote, porque esse conteúdo é bem importante aí para você poder compartilhar com outras pessoas. O nosso texto base, logicamente, né, nós vamos falar sobre a criação, é Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 31. O versículo 1 ao 31, ele dá um panorama geral a respeito da criação. Aí, o que você precisa entender em primeiro lugar, antes de qualquer coisa? Quando nós estamos aqui diante do texto bíblico, diante de Gênesis 1, nós precisamos compreender que a Bíblia ela não está com esse texto ali para comprovar que Deus existe. A Bíblia ela não se propõe a provar a existência de Deus. Ela já parte do pressuposto de que você crê que Deus existe. Ela já parte do pressuposto da existência de Deus e ela quer mostrar que esse Deus que nós sabemos que existe é o Criador de todas as coisas. Então, muitas pessoas elas querem usar o texto de Gênesis para comprovar, para entrar em debates com outras pessoas sobre a existência de Deus, mas o texto ele não se propõe a isso, ele parte já do pressuposto de que Deus existe e que ele quer te mostrar que ele é o Criador de todas as coisas. Segundo lugar, a Bíblia ela não começa com regras, com aquilo que você deve ou não deve fazer. Aliás, a Bíblia não é sobre isso. A Bíblia ela não é um livro de regras de comportamento, regras morais. Ela é história de Deus
redimindo toda a criação. Então, o texto ele não começa te dando regras, te dizendo aquilo que você deve ou não deve fazer. Ele começa exaltando a soberania de Deus. E no princípio, Deus criou todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. E em terceiro lugar, você precisa entender o contexto que esse texto foi escrito. Gênesis foi escrito por Moisés, assim como todo o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí você pode ficar com a seguinte dúvida: mas Moisés não aparece na narrativa só lá muitos anos depois? Sim, e foi ele que escreveu todos os 5 primeiros livros da Bíblia durante a peregrinação no deserto para mostrar para o povo de Israel, comprovar que Deus ao qual eles serviam é o Criador de todas as coisas. O povo de Israel viveu 400 anos no Egito. Lá no Egito eles viviam dentro de um contexto totalmente idólatra. Eles adoravam diversos deuses. Eles viviam intoxicados por essa cultura idólatra. Eles sim clamaram a Deus por libertação, mas ao mesmo tempo eles estavam ali se embriagando e bebendo das águas da idolatria daquele povo, daquela cultura em que eles estavam inseridos. Então, quando Deus tira eles da terra da escravidão e eles estão rumo à terra prometida, eles precisam ser desintoxicados dessa cultura idólatra, desse contexto idólatra. Então, Gênesis ele já começa com essa grande afirmação: olha, o Deus que tirou vocês lá do Egito é o Criador de todas as coisas. Não é como os deuses lá do Egito, não é como os deuses que as pragas que Deus enviou combateram, mas Ele é o Criador de todas as coisas. E hoje o contexto que nós vivemos não é diferente do contexto que o povo de Israel vivia. Hoje nós também vivemos em um contexto idólatra, em um contexto onde a criação é adorada, aonde o materialismo é adorado, onde nós estamos cercados por filosofias e teorias totalmente contrárias ao texto bíblico, ao nosso Criador. Então, Gênesis, ele não é só a cura da idolatria daquele povo de Israel, ele é a cura da idolatria do nosso coração, ele é a cura da nossa idolatria que muitas vezes nós temos e não percebemos. Mesmo estando dentro de um contexto de igreja, mesmo estando num contexto cristão, muitas vezes nós somos idólatras da criação, porque assim como Calvino falou, né, o coração humano é uma fábrica de ídolos e muitas vezes, sem percebermos, nós estamos adorando coisas criadas antes do nosso Criador. Então, o Gênesis ele se propõe a ser a cura da idolatria, de um povo idólatra, de um povo que estava mergulhado em um contexto totalmente idólatra e contrário ao nosso Criador. Então é muito importante você ter essa convicção, a pessoa que você discipula ter essa convicção, os seus filhos terem essa convicção, porque os seus filhos eles vão ser bombardeados na escola e na faculdade por teorias do evolucionismo, por filosofias contrárias à palavra de Deus, pelo panteísmo, pelo deísmo. Os seus filhos vão ser bombardeados por todas essas filosofias e teorias que são totalmente contrárias à palavra de Deus. E os seus filhos, eles precisam ter essa doutrina da criação muito bem fundamentada. Deus criou, Ele é o Criador de todas as coisas. E quando aqui nós falamos sobre a narrativa bíblica, é lógico que nós sempre vamos apontá-la para Cristo. E como nós apontamos Gênesis 1, que relata a criação com Cristo. Cristo já aparece só lá no Novo Testamento, lá nos Evangelhos? Sim, o Jesus histórico, né? Deus que se fez homem, encarnou, nasceu de Maria. Esse aparece só lá no Novo Testamento, mas Cristo, ele já é revelado durante todo o Antigo Testamento. Cristo já está
em Gênesis, ele já está desde a criação. E onde que nós vemos isso, né? Então, se você está anotando ali, anote aqui o texto. Colossenses 1,16 diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Deus estava ali revelando o Filho, Cristo está presente desde a criação, desde Gênesis. Outro texto para a gente ler aqui, João. Anote ali se você estiver anotando ou se você estiver acompanhando ali no material. Eu acho que esse texto não está no material, tá? Mas então anote, João 1, do 1 ao 3 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Deus está aqui revelando o Filho na criação, desde Gênesis. Toda a narrativa aponta para Cristo. Gênesis 1, Gênesis 2 é a criação perfeita, como Deus fez a criação de forma perfeita. A partir do capítulo 3, já entra o pecado no mundo e tudo é danificado por causa do pecado, mas ali Cristo já é revelado também. Cristo como sendo aquele pelo qual todas as coisas seriam restauradas. Então, toda a narrativa bíblica que nós vemos, de Gênesis em diante, é a narrativa da redenção, é Deus redimindo, é conduzindo a história, conduzindo todas as coisas até a plenitude dos tempos, quando Cristo entra na história da humanidade e a partir dele, a partir do seu sacrifício, todas as coisas são restauradas. E quando houver a consumação de todas as coisas, quando Cristo voltar, tudo será plenamente perfeito, como era no início, como era no Éden. Então você precisa ter essa clareza, essa convicção no seu coração. Deus é o Criador. O pecado entrou no mundo, mas a partir do pecado, Deus já estava redimindo, já estava construindo a história para que Cristo viesse, restaurasse todas as coisas através do seu sacrifício. E quando ele voltar, tudo de fato será plenamente redimido e restaurado, e nós viveremos com Deus eternamente, assim como era no princípio. E a partir dessa doutrina, da doutrina da criação, nós temos que ter uma maneira de viver. Quando o povo de Israel estava escravizado e eles então entenderam quem Deus era durante a peregrinação no deserto, eles também receberam princípios morais de como que esse povo que pertence ao Criador deveria viver. E nós também, apesar de que a Bíblia não é um livro de comportamentos e regras morais, esse não é o objetivo principal da palavra de Deus, mas é revelar Cristo em toda a Bíblia, é redimir todas as coisas, mas nós vivemos de uma maneira a partir daquilo que nós cremos. Nós temos uma ética cristã a partir da doutrina que nós cremos, a partir da cosmovisão que nós temos. Nós temos que ter uma cosmovisão bíblica a respeito da criação. E a partir dessa cosmovisão, nós vamos ter um comportamento, nós vamos ter uma forma de viver, porque nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, qual deve ser a nossa ética a partir da doutrina da criação? É sabermos quem nós somos em Cristo, é termos a nossa identidade bem fundamentada. Nós fomos criados à imagem do Criador. A Bíblia diz lá em Gênesis 1, 26, você pode ler aí na sua Bíblia, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós temos a imagem do Criador, nós fomos feitos à imagem do Criador, então nós não encontramos a nossa identidade no mundo, nós não encontramos a nossa identidade em coisas desse mundo, porque a nossa identidade está em Deus. Nós temos a nossa identidade restaurada em Cristo.
Através do pecado, essa imagem do Criador foi danificada. O Imago Dei, que é a imagem do Criador, ela foi distorcida por causa do pecado, mas todo ser humano foi criado à imagem de Deus, seja ele cristão ou não. Todos temos a imagem do Criador, mas essa imagem foi distorcida a partir do pecado e em Cristo nós temos a nossa identidade restaurada. Então, se você tem problema de saber quem você é, por que você está nesse mundo, saiba que a sua identidade está em Cristo, a sua identidade foi restaurada em Cristo. Você é a imagem do Criador e você foi criado para a glória dele, porque todas as coisas foram criadas para louvor e glória do Senhor. Então, a partir desse entendimento de que nós somos a imagem do Criador, nós precisamos entender que todo tipo de violência, todo tipo de discriminação, tudo isso é uma desonra a Deus, é algo que entristece o coração de Deus, porque todo ser humano carrega a imagem do Criador. Segundo ponto, de que maneira que nós devemos viver a partir da doutrina da criação? É a mordomia, a maneira como nós cuidamos de tudo que Deus fez. Quando Deus criou o homem, ele deu a criação para que o homem viesse a cuidar da criação. É o princípio da mordomia. A partir do pecado, esse princípio ele foi deturpado. Por isso hoje nós vemos a manipulação, nós vemos o controle por violência, as pessoas querendo dominar a criação. Mas não foi esse o projeto original de Deus. Nós devemos cuidar daquilo que Deus fez. Nós devemos ser mordomos da criação, cuidar com respeito, sabendo que tudo foi criado por Deus, tudo pertence ao Senhor. Então, o nosso cuidado com as coisas que foram criadas devem ser num grau muito mais elevado do que as pessoas que não têm esse princípio. Nós somos mordomos da criação. Nós devemos cuidar de tudo que Deus fez com alegria, com gratidão. Aliás, a gratidão é uma resposta que nós devemos dar a Deus por causa da criação. Deus fez todas as coisas, fez o céu, fez a terra, fez a lua, fez o sol, fez as estrelas, fez tudo perfeito. E a nossa resposta a isso deve ser uma vida em gratidão. Devemos ter esse respeito a todo ser humano, independente daquilo que eles creem, independente deles crerem ou não em Deus, mas nós devemos respeitar a dignidade do ser humano, sabendo que todo ser humano é a imagem do seu Criador e também cuidando de toda a criação, a fim de honrar ao nosso Criador, a fim de honrar a Deus. E a nossa resposta à criação deve ser uma vida de gratidão, uma vida onde nós glorificamos a Deus por tudo que Ele fez, porque muitas vezes nós vivemos insatisfeitos com a nossa vida, porque nós achamos que precisamos ter mais, mas tudo que nós precisamos, nós já temos em Deus. Ele criou todas as coisas, Ele é o autor da vida, Ele é o nosso Criador, e esse Deus que criou todas as coisas, Ele é soberano sobre a nossa vida também. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, assim como Ele cuidou de cada detalhe da criação, Ele também cuida de cada detalhe da nossa vida. Então, nossa vida deve ser uma vida de resposta em gratidão a Deus por tudo que Ele criou. Aí eu deixei ali no material, no Guia do Discipulado, na lição número 1, 3 perguntas para reflexão. Se você não tem o material, eu vou fazer as perguntas aqui, só que eu vou fazer em sequência e se você precisar, pausa o vídeo e anota ali. Como saber que Jesus Cristo é o agente da criação? Muda a maneira como você lê os primeiros capítulos de Gênesis, como sabendo que Cristo já estava desde a criação. Muda a maneira como você lê os primeiros capítulos da Bíblia. Segunda pergunta, se fomos criados à imagem de Deus para a sua glória, quais são as vozes do mundo hoje
que tentam distorcer a sua verdadeira identidade e o seu valor em Deus. Terceira pergunta: diante da verdade de que não somos donos de nós mesmos, qual área da sua vida cotidiana você sente mais dificuldade de entregar ao governo de Cristo hoje? Então, são 3 perguntas aí para você refletir, meditar e, lógico, para você também discutir em discipulado com seu discípulo, com os seus filhos. Essa foi a lição de hoje, espero que tenha te abençoado, espero que você tenha compreendido essa doutrina da criação e também que você possa replicar, explicar isso para os seus discípulos, para os seus filhos. Não esqueça de se inscrever no meu canal, adquira o combo Guia do Evangelho para abençoar esse projeto, para que nós possamos continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. E Deus te abençoe e até o próximo vídeo.